Gostaria de compartilhar sobre um tema muito importante, que é o equilíbrio do bem-estar físico e mental. Muitas vezes, quando estamos voltados para um desenvolvimento espiritual, nós acabamos nos esquecendo ou abandonando a atenção com os aspectos mais práticos ou conectados ao corpo. E estes são muito importantes, inclusive, para que a alma possa também viver com mais saúde, com mais alegria e com mais entusiasmo. Um primeiro aspecto que é fundamental e que conecta corpo e espírito é a questão da alimentação. A alimentação é como se fosse uma ponte entre aquilo que é mais físico, mais grosseiro, mais material e aquilo que é mais sutil, a energia sutil. Nós sugerimos uma alimentação que seja livre de violência e, nesse caso, a alimentação vegetariana e especialmente a alimentação vegana, mas a alimentação especialmente livre de sofrimentos é a alimentação ideal. Uma alimentação que, além de ser mais natural e que inclua muitos vegetais, cereais, grãos, frutas de diversas naturezas, tenha também uma maior atenção nos produtos integrais e não nos produtos refinados. Então, nós procuramos evitar a alimentação que tenha muito açúcar, a alimentação excessiva em cafeína, a alimentação que tenha muitas frituras ou muito óleo, a alimentação que tenha demasiada quantidade de farinha, especialmente a farinha branca de trigo. E nós vemos que a alimentação ela tem um efeito muito intenso na nossa forma também de nos sentir. Uma alimentação que seja rica, por exemplo, em vitaminas, em aminoácidos e em substâncias como, por exemplo, o ômega 3, faz um imenso benefício, inclusive, para o nosso humor, porque o nosso cérebro é composto de 2/3 de ácido graxos. Então, nós tendemos, digamos assim, a sugerir essa alimentação mais saudável. Junto com isso, nós não podemos deixar de falar sobre a questão dos exercícios físicos, já tão sabido de todo mundo, mas nem sempre praticados. Os exercícios físicos, eles ativam 3 dos nossos sistemas, o sistema da pressão sanguínea, o sistema respiratório e a nossa coerência cardíaca, que é a regulação da movimentação dos batimentos cardíacos. E os exercícios físicos, sabidamente, trazem tal bem-estar através da produção de endorfinas, que são substâncias que nos ajudam a enfrentar o estresse, a enfrentar dores físicas e emocionais, inclusive tendo sido provado que os exercícios físicos são um aliado muito importante na questão da depressão. Um outro aspecto fundamental é a prática de respiração. Existem respirações para acalmar, para agitar, para dinamizar, para refrescar. E nós sabemos que a maior parte das pessoas que sofrem de ansiedade ou então pessoas, digamos assim, que não conseguem experimentar calma, a sua respiração é curtinha e insuficiente, não trazendo a quantidade suficiente de oxigênio para o movimento respiratório. Então, nós sabemos também que as pessoas que respiram profundamente, lentamente, além disso aumentar a sua capacidade de concentração, também aumenta sua vitalidade. E é muito importante nós termos esse aliado importante da respiração todas as vezes que temos uma situação inesperada diante de nós e que podemos respirar profundamente antes de agir ou de termos um impulso emocional.
E o quarto aspecto fundamental é o sono. Cada vez mais as pessoas dormem menos. E também existe muita discussão sobre qual é o número ideal de horas para dormir. Na verdade, os estudos mostram que qualquer quantidade de sono entre 6 a 10 horas por noite está correto, porque vai depender do estilo de vida de cada um, inclusive da capacidade, da fisiologia de cada pessoa. Então, digamos assim, não existe um número de horas fixo ou exato. O importante é que as pessoas durmam bem e acordem descansadas. É sabido que falta de sono, a privação de sono, na verdade, é a causa de muitos acidentes, de muita irritação, inclusive de problemas de obesidade. Nós sabemos também que uma noite bem dormida aumenta a nossa capacidade de lidar com as situações da vida. Portanto, uma sugestão é que 2 horas antes de você ir para o sono ou deitar-se, você deveria evitar conversas calorosas, assistir filmes, ver computador, porque isso não só ativa e distancia esse estado de calma que deveria nos preparar para o sono, mas também tem um outro elemento que é a produção do hormônio do sono, a melatonina, que quando nós estamos diante da luz, isso evita a produção deste hormônio. Então procure antes de dormir, ouvir música suave, ter conversas suaves, ler alguma leitura edificante e meditar, fazer uma limpeza do seu dia, como se você fizesse um diário noturno e entregasse tudo àquele ser supremo, que é como um oceano de amor, um oceano de misericórdia e é capaz de absorver todos os impactos que você teve no seu dia. E junto com isso, assim que, como é importante nós nos prepararmos fisicamente, também temos uma preparação espiritual no nosso dia a dia. Nós temos 3 aspectos que são muito importantes, que são os 3 pontos. E se nós mantivermos esses 3 pontos o tempo inteiro conosco, nós vamos ser capazes de lidar com os problemas, com as pessoas com quem nós encontramos, ou mesmo com os reveses que nós temos que enfrentar, porque não há como fugir deles. O primeiro ponto é de que eu sou um ponto, ou seja, eu sou o ser, o ponto de luz, a alma, a energia viva que atua através do meu corpo. Então, sempre se lembre de que é o ponto falando, é o ponto escutando, é o ponto se movendo, é o ponto comendo, ou seja, eu, a alma, o ponto consciente, o ponto de luz. O segundo ponto é a alma suprema, uma alma, um ponto de luz como eu. Mas um ponto supremo por não tomar nascimento e morte da mesma forma que nós humanos tomamos, pelo fato de ser 100% puro, pelo fato de ser 100% altruísta, ele não pode se tornar melhor do que já é. Então, se nós nos lembrarmos desse oceano de paz, oceano de amor, oceano de felicidade, estaremos sempre tendo a capacidade de receber essas ondas que nos limpam, nos refrescam e absorvem alguma negatividade que porventura a gente esteja enfrentando. E o terceiro ponto é o ponto daquilo que nós chamamos do drama ou da peça da humanidade. Nós sabemos que existe uma história na qual nós somos os atores, nós sabemos que essa história tem um começo, meio e um fim que depois se repete. Nós sabemos que essa história ela tem um fluxo e que ela é perfeita, mesmo que nós, num determinado momento, não gostemos de alguma situação ou não concordemos com uma determinada pessoa ou uma determinada cena, nós sabemos que no total da história, no presente, no passado e no futuro, essa história tem um motivo, ela
tem uma razão, ela tem um significado. Então, não lutar, não resistir à peça da vida é uma atitude sábia para não sofrer, porque quem é mais forte? A peça sempre vai ter a vitória. Então, se você não fluir com o seu movimento, é como se você estivesse convidando a dor e a tristeza. Então, junto com preparar-se através de uma alimentação saudável, através de exercícios físicos regulares, através de respirações amplas, cadenciadas, profundas e de uma boa noite de sono, carregue com você constantemente os 3 pontos: eu, Deus e a peça da vida. Om Shanti.